Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Hoje eu não vou nesse vídeo aqui fazer oração porque é continuação, tá? A maioria dos vídeos eu tô dando continuação porque eu não vou fazer vídeo longo porque ninguém vê, né? Então vocês vão vendo aos pouquinhos. Você vê um, outro dia você vê outro vídeo. Ou se alguém tiver tempo e quiser ver dois vídeos em seguida, aí é com vocês, tá? Então eu não vou fazer oração. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento aqui e vamos prosseguir. Vamos adiante. Então vamos lá, hoje é a carta dando continuação à epístola de Pedro, segunda Pedro que eu li, tá? Agora é segunda Timóteo, porque uma eu vou interligar com a outra, tá? Então vamos lá, meus irmãos, vamos começar aqui, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vinda, segundo a promessa da vida que está, da vida, tá? Não é da vinda, é da vida que está em Cristo Jesus. Ó, a vida só está em Cristo Jesus, a verdadeira vida, tá? Vamos lá. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito vê-lo, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Gozo é alegria, tá? Toda vez que vocês verem a palavra gozo na Bíblia, se refere à alegria, tá? Vamos lá, para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Paulo falando para Timóteo, tá? Timóteo era um jovem. E Paulo ainda fala para que ninguém despreze Timóteo. Eu acho que ele fala isso na primeira carta, nós estamos na segunda, tá? Por causa da mocidade de Timóteo. Mas ele já era um sábio de Deus. Então, porque ele aprendeu da avó Lloyd, olha lá, ó de que ele aprendeu, hein? Ele não aprendeu de tempo religioso, não. Ele aprendeu da avó Lloyd e da mãe Eunice, tá? E se aperfeiçoalizou, foi estudando, né? Então, vamos lá. Exortação à fidelidade no ministério, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, pela imposição das minhas mãos, das mãos de Paulo, né? Porque Paulo tinha autoridade para impor as mãos, tá? E ungir as pessoas. Isso aí era um simbolismo, tá? O próprio Cristo escolhe as pessoas, mas tinha todo o simbolismo ali, porque tinha que ser colocado na Bíblia isso daí. Hoje a gente não é ungido assim mais. A gente é escolhido e a palavra nos unge, entendeu? A gente se aperfeiçoa na palavra, tá? Mas tinha essas coisas todas lá naquele tempo, tá, irmãos? Então vamos voltando aqui. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia. Algumas escrituras, algumas bíblias, né? Algumas traduções tá de covardia, mas aqui está escrito temor. Deu, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É aquilo que eu falei no outro vídeo, né? A verdadeira fé lança fora todo medo. Então a gente já não tem mais medo. Tem receio de algumas coisas, sim. É aquele medo que a gente chama, mas não é um medo predominante que te paralisa, que impede você de fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, eu faço atender o meu chamado perante Deus. Algumas coisas eu falho, outras coisas eu erro, e Deus me conserta depois, me põe no caminho certo de novo, mas eu não deixo de fazer o meu chamado, de cumprir. Ele me chamou para fazer, aí muitos homens vão entrar no meu caminho e falar, não precisa fazer isso não, você está exagerando, você está bitolado, que não sei o que lá. Se Deus me fala uma coisa, por que eu vou ouvir homem que fala outra? Entendeu? Então, ou eu ouço a Deus ou eu escuto o homem. E muitos estão se desviando, se corrompendo porque escutam homens. Não escuta a palavra do Senhor, tá? Então vamos lá. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho
do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participar das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ó, ninguém quer isso, né? Que ninguém quer passar por isso, né? Eu não quero também, mas eu passo por amor de Cristo, porque Ele me salvou para a vida eterna e eu creio nisso. Entendeu? Então muitos nas igrejas pegam que você pode, você consegue, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Não que a gente não possa ter esse ânimo, esse estímulo, mas não é só isso que deve ser se pregado na igreja. Tem que pregar o tempo do fim para preparar a igreja, porque muitos vão ser pegos de surpresa. Lembra que na carta de 2 Pedro eu li que o Senhor virá como ladrão de noite. Se a pessoa não tiver a unção e o preparo da palavra para saber o que vai acontecer lá na frente, se preparar e iluminar suas lâmpadas com azeite, olha aí, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes, o Senhor fala, não vos conheço, fica para fora, porque elas não se preparou com azeite, entendeu? O azeite é a palavra, ó, é a unção de Cristo. Quando nós estamos na palavra, nós somos ungidos pelo Senhor, escolhidos, ungidos e preparados com azeite para tudo que vier diante de nós. Perseguição, zombaria, escárnio, falar que nós somos demônios, porque como falaram isso de Cristo, né? Não vai falar que nós somos falsos profetas. O verdadeiro falso profeta são esses que estão aí ó, nos púlpitos, tá? Mas eles querem pôr que nós somos, mas isso aí não abate a gente não, porque e mesmo que a pessoa não nos escute, ela vai escutar o Senhor quando ele vier. E se não escutar, mesmo assim, aí vai para a perdição. Se não quiser escutar o próprio Senhor, né? Então o Senhor envia os profetas. Hoje o profeta profere do que está aqui, da palavra, tá? Não tem revelação quentinha, pão quentinho. Você pode, sim, Deus revelar alguma coisa fora das escrituras, mas se isso acontecer, que é raro, tá? Ela tem que estar de acordo com o que já tem aqui, certo? Se não tiver de acordo, ó, saia fora, porque senão você vai ser enganado, tá? Então você compare o que você ouviu dessa revelação que tem por aí com a Bíblia, tá? E se o Senhor pôr no seu coração que isso é mentira, caia fora. Lembre-se que o Senhor mesmo fala, provai os espíritos, porque muitos falsos profetas vão se levantar no mundo, enganarão a muitos, tá? Então fique esperto aí. Tá, então voltando aqui, ó, 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, irmãos, onde eu parei aqui, eu já me perdi aqui, só um minuto, tá? 2 Timóteo, começou, versículo 6, estamos no versículo 7 de 2 Timóteo, tá? Porque Deus, versículo 8, portanto não envergonhai do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor, em mim, não se envergonhar das minhas prisões, antes sejais participantes das minhas aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo a nossa obra, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Entendeu? Então nós não temos justiça própria, é o que eu falo. A justiça, nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz, pela fé que nós depositamos na obra de Cristo na cruz. Aí ele nos justifica pelo seu sangue e nos purifica do nosso pecado. Nós somos vistos por Deus como justo aos olhos de Deus, porque ele enxerga o sangue de Jesus nos crentes, naquele que é genuíno, cristão genuíno, tá? Aí ele não enxerga pecado. Mesmo que nós venha pecar, você vai lá e confessa, Deus vai enxergar o sangue de Cristo em vós. Por isso que o sangue de Cristo nos purifica e nos justifica de toda nossa injustiça. Tá? Por isso que está lá nas cartas escrito assim. Então, quem não crê na obra de Cristo na cruz não foi justificado por Cristo, tá? Então, não sei o que estou dizendo, tá? Tá na palavra, tá? Então, voltando aqui, que nos salvou, nos chamou por uma vocação, tal, segundo a nossa, não segundo a nossa obra, mas segundo ao seu próprio propósito e a graça que foi nos dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que foi constituído pregador, apóstolo, foi
foi reconstituído Paulo, tá? Como pregador e apóstolo, doutor dos gentios. Gentios somos nós, que não somos judeus. Todos que não é judeu é gentil. Só que agora a gente não é gentil. Quem crê não é mais gentil, passa a ser igreja. Tá? Ser servo de Deus, ser filho de Deus primeiramente, e se servir a Deus, servir ao nosso Senhor no Evangelho. Entendeu? Nem todos vai ter o dom de pregar. Outros vai ter dom de salvar vidas, outros de ser bombeiro, que nem eu já disse no outro vídeo, tá? De ser médico, outras de ser dona de casa, outros de educar os seus filhos. Cada um tem um dom. E outros têm dons espirituais nas igrejas, tipo de pregar, outros de ser líder. Líder quer dizer ancião, quer dizer presbítero, quer dizer bispo, quer dizer o zelador, que zela. Não é aquele que está lá na igreja e diz que é presbítero, não, tá? Não é uma ordenação de homem, é uma ordenação do próprio Senhor. Lá no livro, na carta de Tito, depois se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, Paulo fala a Tito: vá de cidade em cidade, como já te mandei, e estabeleça presbítero. Quer dizer, Tito tinha a ordenança de ordenar presbítero. Então, só Tito, mais ninguém, tá? Então, não é uma junta de homem que fez curso de teologia que ordena. A gente reconhece um líder ou um ancião, uma pessoa que tem um zelo com a igreja, porque ele vai demonstrar cuidado com a igreja, vai te encaminhar para Cristo, vai ver se vocês estão precisando de algo. Tipo assim, tá faltando alguma coisa aí na sua casa? Vocês estão com falta de mantimento? Vocês estão precisando de ouvir uma palavra de incentivo de Deus? Estão precisando ser exortado ou chamado a atenção ou repreendido? Pronto, é isso que o presbítero faz, tá? Ele é tipo zelador, e ele é reconhecido quando ele age dessa forma, cuidando do rebanho. E o pastor é o que cuida do rebanho, é o que direciona a Cristo, é o que caminha para Cristo, aponta para Cristo. E o zelador é o que cuida de gerenciar tudo, para ver se não está faltando nada, se está tudo certinho, está tudo no bom caminho, entendeu? É isso que é presbítero, que é ancião no meio da reunião dos santos, tá? Independente de onde seja essa reunião, tá bom, irmãos? Então vamos lá, vamos ver de onde que eu parei aqui. Tempo dos séculos. E que é manifestado agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, já foi incorruptível do Evangelho, para que foi constituído pregador, isso está falando de Paulo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que em quem tenho crido, e que estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservar o modelo das sãs palavras que de mim tendes ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Olha aí. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartarão de mim. Olha lá, Paulo falando que apartarão deles, né? Que abandonarão Paulo. Entre os quais foram Figelo e Hermeneugenes. Foi dois que apartaram de Paulo, né? Porque se afastaram, deixaram Paulo sozinho, né? Cadê aqui? E Hermeneuses. O Senhor conceda misericórdia à casa de Oníssimos foram, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Porque Paulo estava preso, né? Tá? Por causa do evangelho, porque era perseguido, né? É o que vai voltar a acontecer na grande tribulação para quem estiver nesse tempo, tá? Quem não negar a Cristo, o anticristo vai perseguir, jogar alguns na prisão, alguns que ele conseguir capturar. Muitos vão fugir, outros vão morrer, e muitos, por isso que ninguém quer seguir a Cristo, porque só que aí eles se enganam, porque aí é que está a chave. Entendam, irmãos? Uma coisa é certa, todos nós vamos morrer, tá? E muitos que não querem seguir a Cristo com medo da morte, é isso que Cristo fala: se vós morrer por minha causa, achá-la-ei a vida. Ou seja, Cristo vai ressuscitar e vai dar a vida eterna para todo sempre. Agora, aquele que
com medo de perder sua vida, se afastar de mim, aí perder lá o quê? A vida eterna. Vai sofrer nas trevas. Por quê? Porque de qualquer forma, o anticristo vai enganar, vai falar que vai te dar só coisa boa para esta vida, e ele vai dar, tá? E vocês vão ter muita alegria aqui nessa vida, vão, né, vão comprar, vão vender, vão, né, enquanto o cristão vai sofrer e vai ser perseguido, verdadeiros, tá? Aí o que acontece? Só que o próprio anticristo vai exterminar, porque são 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz. Nesses 3 anos e meio ele vai dar tudo para as pessoas. Aí quando acabar esses 3 anos e meio, que aí vai, ele fez a paz lá com o povo judeus e com árabes para construir o templo, e ele vai se assentar no templo e profanar o templo, porque ele vai ensinar doutrinas contrárias à Bíblia, vai ser uma nova religião única que ele vai criar, tá? Então ele vai profanar, ele vai proferir palavras de blasfemas contra Deus. E ele vai ensinar isso. Então vai só existir essa religião e ele vai ensinar essas coisas. Então o que vai acontecer? Quando acabar esse tempo da falsa paz, aí vai vir repetindo a destruição, que o Senhor mesmo fala na sua palavra. Está lá em segundo, acho que é a Tessalonicenses. Veja lá na sua Bíblia. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí o que acontece? Vai começar a perseguição. E ele vai matar tantos os servos de Deus e depois vai matar os seguidores dele mesmo. Entendeu? Porque ele quer levar todo mundo para o inferno. Então ele vai enganar, falar que vai ser um momento curto de que as pessoas vão ter as coisas, vão se alegrar, vão tocar presente entre si, porque as testemunhas de Deus vão ser mortas, mas Deus vai levar ela para os céus, vai resgatar ela de novo, vai dar a vida de volta, tá? Porque vai ter 2 testemunhas que vão atormentar lá em Jerusalém, tá? Lá na onde vai começar a grande tribulação lá. O epicentro, o centro da grande tribulação vai ser lá, e aí vai se estender para o mundo, tá? Então é isso que vai acontecer. Então voltando aqui, tá? Onde nós paramos? Tá, bem sabeis que isto que não conservares o modelo da sã doutrina das santas palavras, bem sabeis que os que estão na Ásia separarão de mim, entre Deus e menor fileto. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésimo, por o que muitas vezes me recriou, não se vergonhou das minhas prisões, antes vindo ele a Roma, com muitos cuidados me procurou e me achou. Perdoa aí, tá, irmãos, pelo barulho. Aqui é assim mesmo. É o que eu falei no outro vídeo, né? Não vai ter muita polpa aqui não. Vai ser uma coisa mais realista, tá? Porque eu não tenho muita coisa para usar para gravar o vídeo, tá? Então não estranhe isso, miados de gato, cachorro latindo, barulhos da rua. Não estranhe não, tá? Então vamos lá. Foram porque muitas vezes me recriou, não envergonhou do mesmo tempo. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabeis tu. Ele está falando para Timóteo, tá? Do outro irmão que ajudou ele, tá? Encorajamento e conselhos. Tu, pois, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Tá falando Paulo falando para Timóteo, tá? E que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que militar se embaraça, não, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Ou seja, não se deixe os negócios dessa vida te impedir de seguir a carreira que foi lhe proposta do Evangelho, né? Ele está falando para Timóteo. Tá? Não se embaraçar com o negócio dessa vida. Ninguém milita dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão
militar diligentemente, ou seja, seguindo a palavra, né? Porque Jesus nos chamou para a guerra, porque nós vamos viver uma guerra, tá? Mas nós usamos as armas espirituais, tá? O cristão não vai lá com maldade, sim. Só que na grande tribulação, aí a gente vai ter que se defender fisicamente. A gente, que eu digo, quem estiver lá no momento. Não sei se eu vou estar ou se eu não vou, como é que eu vou saber? E se eu estiver lá, vou ter que ir para a guerra também com armas. A gente vai ter que punhar armas. Mesmo a gente sem ser soldado. Você não está vendo lá na Ucrânia? Lá na Ucrânia, a guerra da Ucrânia lá, da Rússia contra a Ucrânia, as pessoas comuns pegarem armas para lutar, porque não tinha escolha. E assim vai ser na grande tribulação. Se prepare, porque se você for passar por ela, o bicho vai pegar, hein? Então vamos voltando aqui, irmãos. O Senhor lhe concede da misericórdia, tá? Tu, pois, filhos, fortifique-se na fé, tá? Confiando que homens fiéis, tá? Sofre, pois, comigo das aflições. Ninguém milita, tá? Isso já foi a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar diligentemente, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, tá? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro gozar do fruto. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembrar-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhando até a prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Então, aí essa parte de o trabalhador ser o primeiro a gozar do seu fruto, do seu trabalho, aí é onde que as igrejas distorcem, tá? Que o trabalhador tem que usufruir dos dízimos, das ofertas, não tem nada a ver com isso, tá? Ele estava se referindo porque naquele tempo lá, os apóstolos, eles colhiam um dinheiro, tá? Para poder comprar mantimento para sustentos dos órfãos e das viúvas e dos servos de Deus lá dentro. Aí eles repartiam, Paulo fazia isso, ó, presta atenção. Paulo ia todo domingo recolher lá, ele marcava os domingos para recolher as ofertas do povo, oferta, tá? Não tem dízimo ali, pode procurar nas cartas, todas as cartas de todos os apóstolos, Pedro, Paulo, vê se tem palavra dízimo lá, só tem outra palavra oferta. Então, todos ofertavam conforme a sua prosperidade, cada um dava o seu pouquinho lá, e depois era repartido, e Paulo mostrava para os outros que contribuíam com as ofertas, que ele estava distribuindo, ou seja, as pessoas que contribuíam via Paulo contribuindo, só que naquele tempo estavam negando de dar o alimento para Paulo, porque Paulo tinha que ir de cidade pregando, então eles estavam negando, e Paulo está se referindo a isso, porque ele tinha tanto direito de comer das ofertas, né, que era dada lá para comprar os mantimentos, para sustento das pessoas, inclusive de quem levava a mensagem do evangelho. Entendeu? Ele se referia ao alimento. Tinha o dinheiro para comprar a provisão de alimento. E ele tinha que sair de cidade pregando. Entendeu? Então ele precisava manter o seu corpo físico. Entendeu? Nesse sentido, tá, irmãos? Ó. Fique de olhos abertos. Então, não paramos aqui. Um conselho também que alcançasse a salvação por meio da palavra. Palavra fiel esta que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ó, palavra fiel de Jesus, que se morrermos com ele, ele nos tornará nos dá a vida. Entendeu? Isso é fé. Ou você crê ou você não crê. Entendeu? É fé no sobrenatural. Jesus falou, Jesus prometeu. Se ele é Deus, se ele é filho de Deus, ele não pode mentir. E aí? Ou você crê ou você não crê. Ou você crê na palavra, você crê nas conversas dos homens. Entendeu? Se sofremos também com ele, reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. Olha aí.
Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procuro apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, tá vendo? Que maneja bem a palavra da verdade. Mas evite os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. Profanação, aí ó, profanação, evitar, né? E a palavra desses corrói como gangrena, entre os quais são Emeneus e Filetos, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Iniquidade aqui é maldade, é injustiça e é engano, tá? Todo aquele que... Por isso que eu saí das igrejas, porque eu falo... esse é um dos versículos ali, tá? Tem outros. Sai daí, povo meu, lá em Apocalipse. E outros versículos também. Sai fora do arraial. Fora do sistema religioso judaico. Tá? Que lá em Apocalipse falam: aqueles que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí, ó. Tá vendo? Você vai montando quebra-cabeça. Então o Senhor fala: todo que profere o nome de Cristo, aparte-se do erro, aparte-se da iniquidade, aparte-se do mal, aparte-se do engano. Se você já conhece Cristo, já conhece a palavra e permanece no engano e no erro, você é conivente, você como se diz a palavra, você é cúmplice desses caras, entendeu? Então, aí é você com o Senhor, não é mais comigo não. Entenda, quem quiser entenda, quem não quiser continue na ignorância, entendeu? Tá, vamos dar sequência aqui. Todavia o fundamento o Senhor conhece, tem esse seu conhece que o seu. O Senhor conhece o que são seus, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, é vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro evocam o Senhor. Com um coração puro, tá vendo? E rejeita as questões loucas sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender. Contender é discutir, brigar, tá? Mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. E sofredor, aí ó, tá vendo? A gente sofre, porque é difícil, hein? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, dos enganos, né? Se desprendendo do diabo e dos enganos de Satanás. Esse vídeo eu vou fazer um pouco mais longo, tá? Eu acho que vai demorar uns 40 minutos. Já estou no fim já, tá, irmãos? Então vocês entenderam, né? Desprendendo do laço do diabo, dos enganos, né? A impiedade dos últimos dias, ó. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias, aqui não é mais últimos tempos, tá? Porque a Bíblia fala de últimos tempos. Já está falando de últimos dias, tá? Nós já vivemos os últimos dias. Então, sobreverão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo,
avarento, ou seja, ganancioso por dinheiro, tá? Avarentos, presunçosos, soberbos, ó, olhos altivos, né? Acho que se não precisa de ninguém, sou mais do que todo mundo, né? Esse estilo aqui. Blasfemos, que profere blasfêmias contra o povo de Deus e contra Deus, tá? Falando palavras distorcidas, tá? Desobediente a pais e mães, ingratos, é o que estamos vendo tudo nos tempos de hoje, não é não? Olha para o mundo aí como é que tá. Ingratos, profanos, sem afeto natural. O que é afeto natural? Hoje as mães jogam bebês nos lixos. Hoje elas abortam um filho que Deus, porque a vida vem de Deus. Deus deu a vida. Se ela ficou grávida é porque Deus quis. Aí ela vai lá e aborta. Então isso não tem afeto natural. Os animais, eles protegem as suas crias. Não protege? Vai mexer numa cria de uma leoa pra você ver só o que acontece com você. Entendeu? Isso é afeto natural. E hoje não se tem afeto natural. Hoje estão perdendo. Não entrou lá o cara e exterminou um monte de criança lá, não matou na escola? Então, sem afeto natural. Aí, continuando. Inconciliáveis, que não quer se conciliar, ó, você vê aí, as pessoas discutem, brigam por qualquer coisa, a gente procura se reconciliar com elas não querem. Então, irreconciliáveis. É o tempo que nós estamos vivendo, tá vendo? E ela não quer ouvir isso. As pessoas não querem ouvir essas coisas, né? Tá, irreconciliáveis, caluniadores, inventando conversas sobre as dignidades, as pessoas que seguem a Cristo verdadeiramente ficam caluniando as pessoas, entendeu? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites é prazeres, tá? Deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, olha, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Olha aí, tá vendo? Tendo aparência de piedade. São todos esses dessa lista aqui: blasfêmios, caluniadores, desobedientes de pai e mãe, sem afeto natural, e muitos desses estão dentro das religiões, tá? São líderes, tá? Não que fora também não tenha esse tipo de gente, tá? Caluniadores, blasfêmios, injusto, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. No mundo a gente já sabe que no mundo tem cheio, mas eles estão falando aqui, se você interligar com outras cartas ou outros livros da Bíblia, vocês veem que estão falando de religiosos aqui, tá? Tá falando da Laodiceia, tá falando da Babilônia, tá? Então, ó, fique ligeiro. Aí, tá, caluniadores, onde paramos aqui? Rejeitando nos últimos tempos, orgulhosos, caluniadores, desses afasta-te, né? Aí estamos aqui, ó, no 2 Timóteo já, aqui, ó, procure aí a impiedade dos últimos dias, tá? Nós estamos na impiedade dos últimos dias, versículo 6. Porque desses números são os que se introduzem nas casas, levando cativas mulheres nércia, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Olha aí, ó, mulheres nércias. Quem são mulheres nércias? São mulheres que estão desejosas de solução para os seus problemas. E elas estão cheias de pecados, mas elas querem se livrar de pecados. Aí esses, vocês nunca viram gente batendo na sua porta não para pregar o evangelho? Tome cuidado, viu? Aí testemunha de Jeová, não estou criticando, tá? Que tem muitos que estão na testemunha de Jeová que são retos de coração, tá? E na Adventista do sétimo dia é a mesma coisa, mas são eles que batem na porta. Aí, levando cativo a mulheres nessas, tá? Ó, tá aqui a palavra falando, não sou eu não, tá? Não estou dizendo que a gente não pode bater na porta e pregar o evangelho, não é isso. Hoje, não precisa nem se bater na porta. Eu estou pregando aqui, ó, tá vendo? E outra, mesmo que você ande na rua, você não precisa bater de porta em porta. Quando alguém que te cruzar o caminho e Deus te colocar no seu coração, fale e dá a palavra para ela, você vai lá e fala. Entendeu? É Deus que te move, é o Espírito Santo que te move. Não é você, por conta própria, que vai bater nas casas. Olha aqui, ó. Vou terminar o texto para você ver, ó. Levando cativo mulheres várias cheias de concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, elas estão dispostas a aprender, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque esses homens dissolutos ensinam o que não deve. Vai falar logo aqui, ó. Quer ver?
ensinam que não deve, elas creem na palavra desses homens com aparência de piedade. O que nós lemos aqui? Com aparência de santidade, com aparência de bonzinho, nas suas vestes. Eu não estou me importando com as minhas vestes, eu estou me importando com o que eu pronuncio de acordo com a palavra de Deus. Não é que eu olhar a veste de ninguém, nem as minhas vestes. A veste não me diz, não revela meu caráter. É lógico que a gente tem que ter pudor a se vestir, tá? Como cristão, mas não é o tipo de roupa que você veste, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, meus irmãos. Negando, nunca conhece, assim, ó, aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Jambres e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réplico contra a fé, não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestados seus desvarios, como também foi o daqueles, tu, porém, tendes seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, caridade e paciência. Ou seja, Paulo está dando instrução a Timóteo, como ele deve viver, tá? Mas aqui, irmãos, já estamos terminando já, tá? Exortação. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Aí, ó. Lembre-se que tem uma passagem que fala assim, né? Muitos são as aflições de justos. Eu acho que isso está em Salmo ou em Provérbios, não lembro direito. Acho que em Salmos também tem. Mas o Senhor os livra de todas. Então nós passaremos, Jesus falou, no mundo tereis aflição, terei de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você passa por luta, por dificuldade, por rejeição, por qualquer coisa, tenha fé que a glória de Deus permanece sobre vós e permanece sobre mim. Porque todos quanto querem viver piedosamente sofrerá perseguições. Mas nós somos vitoriosos em tudo por meio de Cristo Jesus. Somos vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Se nós andarmos com Ele, por mais que tenhamos lutas, dificuldades, tribulações no nosso caminho, e o diabo põe o seu servo para nos atrapalhar e para nos perseguir, nós somos mais que vencedores. Porque quem luta a nossa batalha, que é o nosso general que está à frente, é Cristo, é Deus. Entendeu? Então não tem como a gente não vencer. Por mais que a gente tem uma passagem que fala lá, não teme quem mata o corpo, mas sim quem pode condenar a alma e o seu corpo ao inferno, jogando no lago de fogo. Que esse é Deus, só Deus pode fazer isso. Então, mesmo que eu morra, por isso que Paulo fala, o viver, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele já sabia que ia para a glória se ele morresse. Então ele ia pregar, custe o que custasse. Se ele tivesse que levar a mensagem, mesmo que ele fosse morto, como ele foi preso, né? Ele ia levar a mensagem, nada ia impedir. E se ele morresse, ele iria para a glória, porque para ele o morrer é lucro, porque ele vai para a presença de Cristo. E Deus ia levantar outros homens no lugar de Paulo, que é hoje o que está acontecendo. Paulo morreu, os apóstolos morreram, Deus continua levantando homens para pregar o seu evangelho e a sua verdade. E quando vier a grande tribulação, esses homens, não sei se eu vou estar entre eles, espero que não, né? Mas se tiver também, tamo aí, porque daí vier. Se eu for perseguido, for torturado, eu vou pregar o evangelho. E não vou negar a Deus em nome de Cristo, que Ele não deixa que eu negue a Ele. Né? Se eu já estou na mão, se eu creio na palavra do poder de Deus e na santa verdade, ninguém pode arrebatar da mão do Pai, nem a morte. Então, é nisso que eu creio. Então vamos lá, irmãos. Perseguições também, todos os que piamente querem viver, ó, o que eu estava falando, em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de mim, que foste inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras,
que, que podem fazê-lo sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, olha aí, ó, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo? Conjuração a fidelidade e diligência. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra indes a tempo e fora de tempo. Ó, para pregar, tá falando para pregar. Aí falou que a gente é bitolado, né? Eu vou dizer o que, né? Então vamos lá, índice a tempo e fora de tempo. Aí pregues a palavra. Deus está mandando pregar a palavra, né? Então, aí ó, e que pregues a palavra índice a tempo e fora de tempo. Redarguais, repreendais, repreender as pessoas. Deus está falando, se a pessoa andar desordenadamente, um cristão, um irmão em Cristo que andar desordenadamente, outro irmão que está espiritualmente andando correto, não é que ele não falha, mas que ele está andando correto. Segundo a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito, ele pode repreender outro irmão que está andando desordenadamente. Aqui é Deus falando, então. Exortar com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que, olha aí, ó, presta atenção nesse versículo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, conforme a sua própria vontade. Ou seja, hoje você prega a palavra da verdade, ninguém quer ouvir. É raro, você pode ver. Ontem eu estava vendo uma pregação de uma pastora aí, que eu estou seguindo, né? E ela falou exatamente isso. Só que a pregação dela demora mais de 1 hora. Então muitos não querem abster do tempo para ouvir a palavra de Deus nesse tempo, né? Muitos não têm tempo mesmo, mas muitos têm tempo, mas não quer deixar de fazer suas coisas do seu cotidiano, deixar de fazer as coisas que não edificam em nada. Né? Algumas delas, tá? Algumas, não estou generalizando. Algumas até são boas ações, mas algumas não edificam em nada. É só para o seu prazer cotidiano. E aí não quer perder tempo, para eles é perder tempo de ouvir 1 hora e meia a pregação que fala da verdade. Agora, querem ir nas igrejas? Ouvir, você pode, você consegue, você é maravilhoso, Deus vai te fazer rico, Deus vai te dar empresa, Deus vai te dar carro. Vinde aqui, que aqui você vai encontrar o verdadeiro Deus. É o Deus desse século, né? Aquele que prometeu para Jesus: se prostrado me adorares, te darei o reino desse mundo, porque a mim foi dado e eu dou a quem quero. Então quem oferece prosperidade? Não que você não possa ter um emprego melhor, não possa lutar, mas o seu coração não tem que estar nas riquezas, nem nas coisas materiais desse mundo. Se você prender a elas, você vai para a perdição. Porque Jesus falou: larga é a porta que conduz à perdição, entrai pela porta estreita que conduz à salvação. Então, é o Jesus que está falando, não sou eu. Então, você faça como vocês quiserem. Então, aí, ó, voltando, irmãos. Até porque não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme os seus próprios desejos. Ou seja, vocês querem alguém que fale o que vocês querem ouvir. Vocês não querem ouvir a verdade da palavra. Vocês, quando eu estou... Volto a dizer, tá, irmãos? Quando eu digo vocês, eu não estou direcionando a você, que eu do outro lado não sei quem está me ouvindo. Eu estou falando de uma maneira geral, pelo que está acontecendo hoje. Vocês, aqueles que não querem ouvir mesmo a palavra, tá? Da verdade. Querem ouvir só palavras conforme seus desejos. Entendeu? Para esses, eu estou falando. Pode ser que um desses seja vocês que está aí e que caia na real e mude? Pode. Pode ser que não seja nenhum de vocês, que vocês já gostam de ouvir a palavra da verdade, o puro evangelho da graça de Deus, tá? E a verdade que está aqui nas escrituras.
tá? Tem quem não crê, quem acha que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra. Então, para esse, nem precisa se dar o trabalho de ver o vídeo, né? Não que eu esteja expulsando. Mas se eles não crêem, não adianta. A não ser que eles queiram dar uma chance para ouvir e se convertam, né? Aí tudo bem. Mas se é para lutar contra a palavra, para falar, não, que então por que tá vendo o vídeo? Você não gosta, você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Estou falando para quem não crê, tá? De novo, para vocês não me interpretarem mal. Quando eu falo vós, eu falo vocês, eu estou falando para todo mundo, eu não estou falando para um indivíduo único, especificamente, ó, fulano lá, não estou dando nome, tá? Estou falando para quem está com esse comportamento, que está descrito aqui, tá bom? Então vamos lá. Todavia, cadê aqui? Escrito, onde que eu estava? Diante de Deus, palavras inefáveis, tendo comichão nos ouvidos, aventurarão doutores para si, desviarão, desviarão os ouvidos da verdade, ó, voltando às fábulas. Mas tu, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazendo a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ministério é missão, tá? Que Deus dá, que ele chama alguns, não são todos que ele chama para a mesma missão, outros para outras, e alguns é para pregar o evangelho, tá? Agora vamos para a parte final, tá, irmão? Que já tá ficando longo o vídeo aqui, tá quase com 1 hora. E espero que vocês vejam esse vídeo todo, tá? Que é importante. Veja um tempo que vocês têm aí, faz uma pipoca, uma pizza aí, e vá vendo na sua TV, passa para televisão ou no seu smartphone mesmo, tá? Então, a confissão da morte próxima, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo falando, né, que ele vai morrer. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, que é o grande dia da vinda do Senhor, que ele vai dar corpos de volta para as pessoas, né? Corpos glorificados sem pecado. Paulo já foi, já está morto, mas ele está vivo em espírito lá na presença do Senhor, mas o Senhor vai devolver o corpo dele de volta no dia do Senhor, que é o dia que ele vai voltar a segunda vinda, vai destruir os ímpios, vai acabar com toda a balbúrdia de Satanás, vai prender Satanás e vai dar corpos glorificados para os servos, né, dele. Tá? Isso tem um tempo, isso a gente não sabe quando é, né, irmãos? Como eu falei, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A gente pensa que as coisas do Senhor é demorada, porque nós vivemos no tempo, na matéria. Para Deus ele não está demorando, entendeu? Se você tem fé, você tem que esperar no Senhor, seja o tempo que for, até se for necessário que você morra. Paulo esperou até a morte dele, ele achou que o Senhor vinha no tempo dele, arrebatar a igreja, não veio. O Senhor falou, você vai morrer, porque ele falou para Pedro também, e eles aceitaram a morte, normal, por quê? Porque ele sabia que o pecado entrou no mundo e uma coisa mais certa é que a morte vem. E eles esperavam o arrebatamento, podia acontecer no tempo dele. E isso nos ensina assim, que nós temos que esperar a vinda do Senhor e o arrebatamento todos os dias de nossa vida. Se hoje não veio, pode vir amanhã. E essa é a esperança do crente. O crente tem sempre, mesmo que você morra, vai vir para outros. Mas vai vir, o que vai vir, vai vir. Só que para nós, a gente acha que não vai vir, para alguns acham que não tem arrebatamento, porque nós vivemos no tempo, na matéria. Então para nós está demorando, mas não está. Deus está dando tempo para mais pessoas se converter. Para ele não mandar para o inferno, porque ele não quer mandar ninguém para lá. Mas vai chegar uma hora que vai se esgotar o tempo. Ele vai falar, pô, já esperei demais. Quem se converteu, converteu. Quem não se converteu, não se converte mais. Então aí ele vai vir para julgar e para acabar com tudo. Tá? Então vamos lá. Também a todos que... Aqui, ó. Desde agora a coroa da vida está me reservada pelo Senhor de Justiça, dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam, que amarem a sua vinda. Aqui é a vinda do Senhor. Todos que esperarem no Senhor, aí ó, a coroa da justiça está guardada. Nós estamos juntando tesouro lá no céu. Quando nós partimos em espírito ou
se nós não morremos, se formos arrebatados, a nossa coroa já está guardada, tá? Tudo que fazemos de bom aqui na terra é juntar tesouro lá no céu para quando a gente partir daqui. Nós vamos voltar para nossa casa, né? A casa do cristão genuíno não é aqui. Nós somos enviados por Cristo para fazer a obra dele. E aí às vezes a gente faz tanta coisa errada e não enxerga isso. Aí chega um tempo que Deus nos abre os olhos. Aí a gente se converte e começa a fazer a obra do Senhor, entendeu? Mas ele já estava tudo esquematizado para aquele que Cristo olhou dentro e sabe que ia se converter, já fazer a obra dele. E a gente que não sabia disso, não enxergava. Quando a gente abre os olhos, aí Deus nos chama, aí ele nos conduz. E aí a gente vê que a gente veio nesse mundo já para isso. E a gente vai voltar para o nosso lar. Que ele nos enviou só para fazer a missão. Entendeu? Então vamos lá. Voltando, né? Procurando viver... procurando vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente foi para Galáxia e Tito para Dalmácia. Ou seja, todo mundo abandonou Paulo, né? Só que um aqui, Demas, abandonou amando o presente século. Ou seja, quantos não abandona o cristão genuíno e sai dos ensinos porque ama essa vida aqui e está enraizado na terra, né? Então esses vão ficar, entendeu? Esses daí no grande dia do Senhor, que ele vai vir buscar a sua igreja, muitos que tiverem enraizado com o coração nos bens materiais, na riqueza, em prosperidade financeira, vai ficar aqui, entendeu? Porque eles estão agarrados a isso, entendeu? Então vamos lá. Não que a gente não possa ter nada, irmão, volta de frisar, tá? O seu coração não pode estar fincado nessas coisas, porque nós viemos nus e voltamos nus. Então você não vai levar nada desse mundo, vai? Então você não pode ser apegado às coisas materiais, nem a dinheiro, nem a riqueza, nem nada, entendeu? Então vamos lá, voltando. Da massa. Só Lucas está comigo. Lucas era o médico, né, que ajudou Paulo, né, e escreveu o Evangelho de Lucas, tá? Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil. Porque ele tinha discutido com Marcos, né? Mas ele perdoou Marcos e chamou Marcos, porque ele sabia que Marcos era muito útil a ele, entendeu? No ministério de Paulo. Muito útil para o meu ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troa, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latueiro me causou muitos males. O Senhor lhe dê paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui encerra-se. Tá, irmãos? Então foi isso. Eu vou encerrar aqui porque já tá longo o vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos. Foi essa mensagem que eu quis trazer hoje para vocês, tá? Abra seus olhos espirituais, leiam a palavra, ponham a palavra, a semente da palavra dentro da alma e do coração de vocês e a pratiquem. Com isso, vocês estão no caminho certo, tá? Se quiserem, né? Porque eu só transmito, só jogo a semente. Aí colha quem quer e frutifique quem quer também, tá bom? Deus abençoe, eu amo a todos vocês. Que Deus esteja sempre com vocês, tá?